graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém. Vamos orar para iniciar esse culto do Senhor? Pai Celestial, Deus amado, obrigado, Senhor, por permitir, pela Tua graça e misericórdia, que pudéssemos estar mais uma vez reunidos em Teu nome. Amém. Que o Senhor esteja aqui presente, ó Pai, para receber esse culto, ó Pai, em Teu louvor e Tua glória. Amém. Que possamos, ó Pai, Te glorificar, Te louvar, falar com o Senhor, ó Pai, e que o Senhor possa falar conosco, ó Pai. Que possamos, ó Pai, entregar um culto digno ao Senhor, pelos nossos próprios méritos, porque pelos nossos próprios méritos não conseguimos entregar um culto digno ao Senhor, Senhor. Então, que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo a cada um de nós, ó Pai, e que possamos ser edificados e que possamos ser instrumentos para a pregação do Teu Evangelho. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler Lucas Bíblia, eu vou pedir para que todos fiquem de pé, por favor. Isaías, capítulo 44, verso 6. Vamos ler todo mundo juntos? Assim diz o Senhor, Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último, não há outro Deus. Quando lemos esse texto, percebemos que só existe um único Deus. O primeiro e o último. Não existe não existe Deus antes dele, não existe Deus depois dele. Ele é o único, não há outro Deus. E esse Deus, ele é santo. Ele é um santo, santo, santo. A gente vê isso em Isaías capítulo 6, a gente vê isso em Apocalipse capítulo 5. Então, ele é um Deus 3 vezes santo. E é sobre isso que vamos cantar o cântico santo.
dizendo que Jeremias vai dizer que ele enche os céus e a terra com a sua glória. E por isso podemos dizer: grande é o Senhor dos exércitos. E vamos cantar: grande é o Senhor. Oferecer ao Senhor, Ele é o único digno de receber, porque foi Ele que se fez carne para morrer naquela cruz em seu lugar. Foi Ele que derramou aquele sangue, não foi nenhum outro. Então Ele é o único digno de receber. Amém. Por isso vamos cantar ao único. A honra e a
imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. 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 Agora eu vou passar a palavra para o pastor. Poder sentar de novo. Graça e paz para todos. Amém. É interessante como é que a gente percebe assim a presença doce do Senhor. A presença tranquila, a presença que traz paz, a presença suave do Senhor entre nós. Glórias a Deus. E teremos agora um momento muito importante. Eu convido a Bíblia, a Bíblia, né? A Beatriz, né? Tá bom, que vai estar aqui na frente com as crianças. Peço que as crianças possam vir aqui na frente. Vai ter uma salinha das crianças com a ministração do estudo bíblico, de um cultinho infantil, na linguagem das crianças. Olha, eu falo com vocês uma coisa, gente, o material está belíssimo, hein? Olha que bênção! Você tem uma ideia assim, as crianças estão sendo ensinadas, vamos colocar assim, uma apologia, né? Uma apologética cristã da fé, logo cedo com as crianças. Que bênção! Deus seja louvado. Vamos estar orando ao Senhor. Peço que a igreja, você que está nas casas também, glórias a Deus pela sua presença também entre nós, participando. Vamos então estendendo a mão de bênção. Chega a mão para cá e vamos estar orando ao Senhor, clamando
a Deus. Ó Senhor Deus dos exércitos, obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de cultuarmos a Ti, Senhor. Obrigado pela Tua presença aqui, Senhor. Nós Te coroamos hoje, Jesus. Coisa maravilhosa. Obrigado pela irmã Beatriz, Pai. Obrigado pela cooperação da Tua serva, Senhor. Que o Senhor possa usá-la poderosamente, Senhor. Que a semente do Evangelho possa estar encontrando em cada coraçãozinho, Deus amado, um espaço para germinar, Deus amado, e que as crianças possam crescer na Tua graça e no Teu conhecimento do Senhor e servirem ao Senhor Jesus. Usa a Tua serva, Senhor Deus amado, oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a irmã Beatriz e as crianças também no cultinho infantil. E nós nos encontramos sempre, gente. Olha, uma igreja com um coração missionário é uma igreja que o Senhor, Ele abençoa. Porque Deus é um Deus missionário. Afinal de contas, Ele enviou quem? Jesus, né? Para nos salvar. E nós estamos em campanha de missões estaduais, né? Nossa convenção Batista do Estado de São Paulo tem vários projetos. Eu queria hoje que nós orássemos por um projeto especial. A capelania junto aos presídios, né? Gente, cada testemunho tremendo, meus irmãos. A nossa igreja, inclusive, ela foi apoiada, né? A nossa missão batista foi apoiada também por uma das nossas missionárias que está lá, para estar levando uma palavra de consolo para um filho que estava lá preso, né? Então a nossa missionária foi lá, ministrou, como foi bênção sem medida. Então, gente, e é muito importante porque nós possamos estar sustentando com as nossas orações, sustentando com as nossas ofertas também. Então é bênção sem medida. Vamos estar orando especificamente pelo projeto junto aos presídios. Pessoas que se encontram lá e foram detidas por conta de situações que se envolveram, mas vamos pedir que Deus possa produzir um avivamento poderoso nos presídios então, do nosso país, amém, do nosso estado, e que possa usar poderosamente os missionários que se encontram lá, amém? Vamos pedir a Deus nesse momento, e nós sempre pedimos o seguinte: olha, ser missionário, gente, é uma bênção, mas quantas lutas que passam os missionários, igreja, de repente, se algum missionário estiver meio tristinho, vamos orar para que Deus possa aquecer o coração, amém? Muitas vezes os missionários chegam, muitas vezes assim, as lutas que o adversário coloca, mas nós vamos agora interceder para que os missionários possam ser fortalecidos emocionalmente também, amém, gente? Então, nessa oração, estarei pedindo que orasse também a nossa irmã Lucas. Então, posso levantar um clamor pelos missionários? Vamos orar então, vamos unir nossa fé e concordar com a oração para que essa oração suba ao Senhor. Amém. E o Senhor vai operar essa obra aí no coração dos missionários. Amém. Soberano Deus, Pai, nós te agradecemos. Amém. Te agradecemos pela tua obra, te agradecemos pelo teu reino, pela tua palavra. Amém. Te agradecemos, ó Pai, pelos teus servos missionários que estão, Senhor amado, em atividade, ministrando, pregando o Evangelho, Senhor amado, nesses presídios, ó Pai, em lugares tão decrépitos, Senhor, em lugares tão abandonados, ó Deus, pela sociedade, ó Pai, pessoas que muitas das vezes criminosas de fato, mas pessoas humanas, ó Pai, que precisam de salvação. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha dar, Senhor amado, ânimo, fôlego e autoridade, ó Deus, para que esses missionários, ó Deus, conduzidos pelo Teu Espírito Santo, venham trazer palavras precisas, ó Pai, a cada coração específico. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos, ó Pai, que muitos estão ali, ó Pai, arrependidos, ó Pai. Nós sabemos que aquele lugar, Senhor amado, é um lugar onde, Senhor amado, eles refletem sobre suas vidas, sobre suas ações o tempo todo, ó Pai. E que o Senhor venha, Senhor, levantar ministérios, ó Pai. Que o Senhor venha continuar subsidiando os ministérios, ó Deus, para que não venha faltar, Senhor amado, uma boca aberta, Senhor amado, uma pessoa disposta, Senhor, a levar a palavra até os teus servos. Amém. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa revestir, Senhor amado, de toda a armadura de Deus, ó Pai, dos missionários. Que o Senhor possa dar a eles ânimo, Senhor amado. Que o Senhor possa dar a eles força, Senhor amado. E que o Senhor possa dar a eles, Senhor amado, consistência,
insistência, ó Deus, em levar a tua palavra, Pai. Proteja-nos, Senhor amado. Coloque os seus anjos ao redor deles, à sua direita, à sua esquerda, à sua frente, à sua retaguarda, Pai. Porque sabemos que é uma luta pesada, Senhor. É uma luta difícil, Senhor amado. Mas a tua palavra disse, ó Pai, para que nós fôssemos e levássemos o teu evangelho a toda criatura. É verdade. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor venha abençoá-los. Em nome de Jesus. Amém. Olha, é certo. Alguém está sendo agora com o coração aquecido agora, pela oração que fizemos agora. Em nome de Jesus, pela fé. Amém? Obrigado, Lucas, pela oração. Obrigado, igreja. E temos alguns avisos. Irmã Silvia, para avisar a igreja. Já resolvi, pastor. Obrigada. Já está resolvido, nossa secretária já resolveu, ok, então. E olha, pessoal, notícias então da nossa mudança. Olha que benção, olha como é que está bonito o culto hoje, né? E ainda não vieram todos que costumam estar frequentando aqui, glórias a Deus. E por a ação do Senhor, nós estamos no processo de transição das novas instalações, tá? Então, possivelmente, nosso alvo de podermos estar mudando para lá seja até o final de julho, tá bom? Peço que muita oração, eu peço assim bastante que os irmãos possam estar orando, e porque nós queremos fazer, gente, algo muito caprichado para o Senhor. Ele não merece? Amém. Merece tudo da gente, né? Merece todo o nosso coração, todo o nosso amor. Então, nós louvamos a Deus por essa possibilidade de podermos estar mudando, e são sinalizações assim de crescimento para a glória do Senhor. E vamos agora ao auge do culto desta noite que é a pregação da palavra do Senhor. E me acompanhe nessa oração, meus irmãos, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui, Senhor, o teu povo. Eis aqui, Senhor, as tuas preciosas ovelhas, Pai. Oh Deus, estou aqui para cultuar o teu santo nome. Tu, ó Senhor, tu és o único e verdadeiro Deus. Não há um outro Deus além de ti, Senhor. Pai, e que tu uses o pregador. Que o pregador diminua e tu cresças, Paizinho. Ó Pai, que tu possas falar, Senhor, aos nossos corações. Em nome do Senhor, eu peço muito que tu possas ajudar, Senhor, a assistência, quem está na internet também, a manter-se concentrado, Deus amado, no conteúdo da tua mensagem, Senhor, porque decisões hão de acontecer, Senhor, mediante a ministração do teu Espírito Santo em nossos corações. E assim nós oramos, Pai, no poderoso e sagrado nome de Jesus. Amém e amém. Eu falei na semana passada, no domingo passado, que desde o momento em que nós tivemos abrindo, pela graça de Deus, a Missão Batista em Cunha, foi pregada muitas mensagens para a glória do Senhor, mas eu diria para você que esta série de mensagens que começou no domingo passado, que eu falei, irmão, não deixe de estar no domingo de hoje, porque olha, é uma das mais relevantes, mais importantes que foram pregadas aqui nesse lugar. Então, eu tenho certeza que o Senhor te trouxe para cá, você que está na internet nos acompanhando, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. E o fato é que fique muito atento, que possivelmente o adversário ele vai querer desviar a sua atenção, porque essa mensagem já sabe do que vai ser falado, mas o fato é que o Espírito Santo vai ministrar. Fique muito atento, concentre-se no que o Senhor vai falar no seu coração, porque pensa num tema importante para Ele. Porque, afinal de contas, o interesse maior não é de quem? É dele. E nós estamos aqui para servir. Abra sua Bíblia. Na primeira carta de João. Primeira carta de João. Você que está em casa também, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 5. E vamos estar no verso de número 20 e 21. Primeira carta de João, 1 João, capítulo 5, verso 20
e verso 21. Amém? Você está colocando aqui na televisão, né? Olha, esse tema é um tema muito forte, de muita importância, e impactou vida semana passada, glórias a Deus, e há de impactar a sua vida. E olha, não estranhe se o Espírito Santo falar no seu coração para mudar algum rumo em função do conteúdo que vai ser colocado. Aqui é a palavra pura, purinha palavra, tá bom? Em nome de Jesus, vamos ler juntos? Sabendo que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Do 21. Filhinhos, afastem-se aos ídolos. Ué, acabou a carta de João. Ele terminou, são 5 capítulos, e ele termina com o versículo 21 do capítulo 5. Vamos repetir? Filhinhos, afastem-se aos ídolos. Pois é. Muitas vezes a gente associa a idolatria com a adoração e se encurvar perante imagem de escultura. Mas será que realmente é isso, a idolatria? O que a Bíblia diz sobre idolatria? O tema da mensagem da semana passada foi o seguinte: quem é o seu verdadeiro Deus? E juntamente, eu vou colocar hoje, associada a essa pergunta da semana passada, eu vou colocar nesta noite uma seguinte pergunta para você. Para mim e para você. Para todo mundo aqui sendo ministrado, tá? Será que você está cometendo idolatria e você não está sabendo? Ó, será que você está idolatrando algo e você não está sabendo? Então, fique atento no que o Senhor há de falar no seu coração. E, de fato, meus irmãos, só contextualizando aqui, vocês perceberam o que para a gente poder estar interpretando, sabendo o que Deus quer dizer para a gente nesse versículo 21? Vamos falar novamente? Filhinhos, afastem-se dos ídolos. Uau! Mas como assim um versículo isolado não é isolado? Para sabermos exatamente a intenção de Deus, que o Espírito Santo que inspirou João para falar essa palavra, temos que entender o versículo 20. Foi a mensagem do domingo passado, versículo 20. Por favor, Israel. Versículo anterior, né? Ó, lembra que eu falei com a igreja? Qual é uma palavra que aparece 3 vezes aqui? Lembra? Palavra verdadeiro. Olha como é que ele falou verdadeiro 3 vezes. Olha só. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com Deus verdadeiro. Porque vivemos em comunhão com seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro. Pastor, como é que eu posso interpretar o versículo 21? Não tem dificuldade, é só você observar esse versículo anterior, né? Para exatamente você verificar o que Deus quis dizer com o versículo 21. O que ele quis dizer com o versículo 21? Filhinhos, afastai-vos dos ídolos. Irmãos, sabe o que está acontecendo? É que o Senhor está alertando para a igreja, por meio de João, de que, de fato, vai existir muitas coisas que vai te atrair para que você se afaste ou se desvie do Deus verdadeiro, que é quem? Jesus. Ele deixou bem claro que Jesus, ele é o Deus verdadeiro. Muitas coisas vão influenciar você, se é que está influenciando, para que você, tenha algum ídolo que possa substituir Jesus em sua plenitude na sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, um fato
é que eu peço que já eu possa abrir lá, colocar em Êxodo 23, né? Êxodo 23 é um texto muito conhecido. Lembra do Decálogo, os 10 mandamentos? Esse aqui, de acordo com a tradição nossa evangélica, é o segundo mandamento. Né? Êxodo 23. Êxodo, por favor, né? 23. 20, capítulo 20, versículo 3. Perdão. Eu que peço desculpa. Ok, 20, versículo 13. Já 3, certeza? 3. 3. Olha, vamos falar juntos? Não tenha outros deuses além de mim. Percebe? Não tenha outros deuses além de mim. Se você perguntar por Cunha, eu tenho andado por missionário, ele entra por Cunha e vai conversando com muita gente, né? E para, conversa com um, conversa com o outro. Eu pergunto, quem é o seu Deus? Não, Deus é tudo para mim. Deus em primeiro lugar, né? Eu pergunto, será? Percebe? Esse que é justamente o ponto da mensagem desta noite. Eu pergunto a você, meus irmãos e meus irmãos e minhas irmãs, quem é o seu verdadeiro Deus? Será que realmente você está cometendo idolatria e você não está sabendo? Fique atento, por quê? Porque o Senhor fala para você nesta noite o quê? Afaste-se dos ídolos. Para que nós possamos saber disso, nós temos que entender o seguinte, irmãos. Os ídolos não são somente imagens de escultura. Não são. A gente associa, a gente fala tanto, não, fulano é idólatra, porque fulano está lá, eu vi ele está lá perante uma estátua, e está lá se encurvando, se ajoelhando e orando, rezando para aquela estátua, para obter alguma bênção, alguma graça, algum milagre. De fato, né, realmente a Bíblia nos mostra que isto tem tudo para ser uma idolatria. A pessoa está se comunicando com o objeto, por mais que se fala que está se venerando, mas o risco é imenso de Deus estar sendo trocado por uma imagem de escultura. Isso é fato, meus irmãos, né? Mas o fato é o seguinte, você sabia que você pode perguntar, pastor, mas esse lance de idolatria é muito comum no Antigo Testamento, pastor. No Novo Testamento fala de idolatria. Um versículo está aqui que nós lemos hoje. Filhinhos, fujam dos ídolos. Outro texto também que eu peço que o Jair possa colocar para a gente, 1 Coríntios 10, 14. Olha só o que fala em 1 Coríntios 10, 14. Vamos falar juntos? Aqui, olha, quando você interpreta corretamente esse versículo, fujam do culto aos ídolos. Aqui realmente é culto, na época, com vários deuses, e as pessoas estão lá cultuando um culto pagão com vários deuses. Aqui é a estátua, aqui é a imagem. Mas vamos conferir agora outro versículo também, em Colossenses 3,5. Vamos estar interpretando de acordo com a Bíblia, né? Colossenses 3,5. Vamos falar juntos? Olha para dizer. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sexual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. Uau! O que é idolatria aqui? É a ganância, que é a idolatria. Ué, pastor, ganância é estátua? Não. O que é ganância? Uma das definições de ganância, o que é? É a pessoa obstinada. A pessoa quer aquilo e ela custe o que custar. A vida da pessoa é ter aquilo que ela quer. Entende? Ela vai e é capaz de tudo para ter isto. Ou seja, é um sentimento de ganância. Gente, a ganância está muito acima de todos os desejos que se tem. É uma coisa assim obstinada. Se isso acontecesse com você um dia, você já viu uma pessoa obstinada por alguma coisa e fica cega e cego porque quer aquilo, chama-se ganância, que é idolatria. Percebe idolatria? Ou seja, é um sentimento, aqui não é estátua, aqui não é imagem de escultura, é um sentimento que brota onde? No coração
E que se a pessoa não vigiar, está cometendo idolatria. Certo? É um ponto para a gente pensar. Ou seja, gente, a idolatria é algo no coração, cuja motivação do coração vem a produzir atos que na prática substituem a Deus. Pessoas que na verdade estão dizendo, não, eu vou para o culto, ou vou para a missa, ou vou me reunir lá com os irmãos, vivem a vida no povo de Deus, mas na prática da vida são pessoas que estão cometendo idolatria, porque estão substituindo Deus por coisas que não é imagem de escultura, mas são coisas do coração, que leva a dizer, olha Deus, fica de lado um pouquinho, porque o que eu quero é isso aqui. E ninguém tem nada a ver com isso. Percebe, irmãos? Né? Então, agora, vamos aqui verificar um alerta. Apocalipse 21, 8, mostra aqui um alerta também sobre a questão da idolatria. Isso está no Novo Testamento. Né? A gente vê que a idolatria não está só no Antigo Testamento. Temos idolatria, isso aqui é um texto de vários também no Novo Testamento. Olha o que diz 21, 8. Vamos ler juntos, irmãos? Olha só. Mas os inválidos, os meros, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos são destinados ao lago de fogo que arde como enxofre. Esta é a sentença da morte. Uma lista de pecados que estão colocados no capítulo 21 e que mostra exatamente que aqui é a idolatria. Gente, isso aqui está no Novo Testamento. Ou seja, não é só Êxodo, não é só a adoração a Baal que a gente vê no Antigo Testamento, a adoração a Astarote, né? E outros deuses, mas nós temos deuses que existem, ídolos que estão. E essa palavra de João, que nós lemos hoje, é uma mensagem para a igreja. A igreja é a igreja da época e de todos os tempos, que é eu e você somos igreja, percebe? Então nós estamos entendendo, gente, que nós aprendemos que ídolos não são somente estátuas, são coisas que ocorrem no nosso coração e que não é só coisa do Antigo Testamento, é coisa para a igreja, para nós também. Segunda coisa, gente, olha, cuidado, fique atenção, a mensagem ela vai esquentando, mas até o final ela vai chegar. Segundo ponto, gente, segundo ensino, para saber se eu não estou cometendo idolatria sem saber, eu tenho que aprender que os ídolos mais perigosos são os produzidos no coração. Pastor, me mostra na Bíblia esse negócio. Vamos lá. Primeiramente, gente, o pastor e escritor deve conhecer Timothy Keller. Não sei se alguém já leu alguma literatura do Timothy Keller. Ele, no seu livro Deuses Falsos, ele fala o seguinte, abre aspas, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Pois então, vamos à Bíblia. Então, Ezequiel, capítulo 14, versículo 13. Veja só o que a Bíblia nos fala nesse texto aqui. Ezequiel, capítulo 14, versículo 3. Olha só. Filho do homem, esses homens levantaram ídolos em seu... Vamos ler mais o verso 1 para a gente contextualizar, né? Olha o que estava acontecendo na época com o profeta Ezequiel, tá? Então, alguns dos líderes de Israel me visitaram enquanto estavam sentados comigo, dizendo Ezequiel, profeta, recebi esta mensagem do Senhor. Tipo, imagina a cena, profeta recebendo os líderes, né? Todo mundo com o profeta. O que o Senhor falou? Filho do homem, esses homens levantaram ídolos em seu coração e seguem coisas que os farão cair, porque eu ouviria pedidos deles. Aqui a gente aprende uma coisa, duas coisas pelo menos aqui, né? Em primeiro lugar, eram homens que foram procurar um profeta. Eram religiosos, como eu, como você. Eu aprendo também nesse texto que Deus mostrou que esses homens, embora religiosos, eles tinham ídolos aonde?
Aqui não está falando de Baal. Aqui não está falando nem Baal, né? Ou outra divindade, ídolos no coração. E uma coisa que eu aprendo aqui também, gente. Quem segue ídolo no coração, Deus não ouve a oração. Claro, porque Deus se sente substituído. Deus fica muito triste com essa situação. Imagina você é Deus, você que dá tudo, te dá as bênçãos, a sustentação da vida, e de repente eu e você, por exemplo, vamos trocar Deus por uma coisa que eu estou querendo tirar Deus do caminho? Então, realmente, isso é muito, muito forte, meus irmãos. Olha, o fato é que, pastor, mas como que isso acontece? Como é que um ídolo pode ser gerado no coração? Irmãos, você vai ouvir uma coisa que você sabe, eu vou lembrar novamente para você. O nosso coração, o coração humano, ele é corrupto. Pastor, isso agora está pegando pesado. Gente, não sou eu, é a Bíblia. Vamos lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Olha só, vamos ler juntos. Olha só o que diz o profeta Jeremias agora, né? Vamos falar junto? Coração humano é mais enganoso que qualquer coisa, e é extremamente perverso. Quem sabe de fato quando é mal? Uau, gente. O coração humano, ele é o quê? Ai, estou sentindo no coração uma coisa. Cuidado com o teu coração. Poxa, o que você está sentindo? Confira se na Bíblia tem suporte para você dizer essa declaração. Cuidado. Tá? Toda e qualquer mensagem que vem dos céus para você, de Deus, do Espírito Santo, tem que ter suporte na Bíblia, senão você tem o direito de dizer isso aqui não é de Deus, não. Porque o que é de Deus está na palavra dele, porque a revelação dele está toda aqui, gente. Ó. Toda aqui. Olha, revelação está aqui. Pastor, eu quero uma revelação. Está tudo aqui. Não tem outra revelação? Eu falei, cuidado. Aí na revelação é exortação. Né? Exortação, sim. Eu tenho uma palavra para você. Tá, vamos lá. Ok, me manda uma palavra. Falou? Eu tenho que julgar essa exortação. Eu tenho que julgar a luz aqui da Bíblia. Mas eu não tenho conhecimento tanto da Bíblia. O que eu faço? Vou procurar alguém que conhece mais que eu. Irmão, vem cá. Você me ajuda então a interpretar direitinho? Uma pessoa falou comigo que Deus tem uma palavra para mim, mas eu estou com dúvida se é de Deus ou não é de Deus. Você olha. Sim, isso tem suporte da Bíblia. Vai em frente, povo. Não tem. Cuidado. Mas eu sinto uma coisa tão gostosa do coração. Cuidado que seu coração é enganoso. Não é que Deus vai dar paz no coração se não tem suporte da Bíblia? É simples assim. O coração ele é enganoso. E qualquer coisa é extremamente perverso. É o meu e o seu coração. Todo mundo. Não pode nenhum aqui, é uma realidade. Pastor, esse é o Antigo Testamento, pastor. Dá um tempinho. É? Vamos ver exatamente o que Jesus falou? Pois Jesus falou sobre o coração também. Vamos lá para Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7, 21 a 23. Marcos 7, de 21 a 23. Vamos falar juntos, então? Vamos lá? Pois de dentro do coração da pessoa vem o quê? Maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho, insensatez. Todas essas coisas são invisíveis, vêm de dentro, são elas que os contaminaram. Então Jesus confirmou o que Jeremias falou. Muito cuidado com o seu coração, tá, meu irmão? Irmã, cuidado. Cuidado com as coisas que passam no seu coração. Porque eu concordo com o Timothy Keller, né? O nosso coração é uma fábrica de... É o que aconteceu quando os líderes de Israel foram falar com o profeta e Deus mostrou na lata. Cuidado, esses caras aí estão com o ídolo no coração e vão cometer pecados, né? Então, exatamente esse que é um ponto que a gente precisa destacar. Meus irmãos, se esse coração nosso que é corrupto, se ele não for controlado pelo Espírito Santo, temos que ser controlados pelo Espírito Santo, meus irmãos, e não pelo Espírito da carne. Ao sermos controlados pelo Espírito Santo, o que acontece? Se não for controlado e se não vigiarmos e
irmãos e irmãs, o coração ele vai produzir ídolos de coisas boas, não é de coisa ruim. Às vezes é uma carreira profissional, às vezes é um ente familiar, às vezes é uma esposa, um esposo, às vezes é uma namorada, um namorado, às vezes também pode ser também. Gente, quem sabe, até o próprio, são um pouco bens também materiais também, que são bons ter bens materiais, mas às vezes eles podem ser ídolos. Muito cuidado, gente, porque tem que ser controlado pelo Espírito Santo e, vigiai e orai, para que não caia em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, uma coisa que a gente pode ficar aqui pensando, meus irmãos, os ídolos do coração, eles são sutis e perigosos. Cuidado, gente. Porque eles não aparecem fisicamente, não são estátuas. Tipo assim, uma estátua, Maurício, adore aqui. Não, que negócio é esse? Eu não vou adorar esse negócio não, cara. É que isso? Tá doido? Porque tá na cara, né? Mas o pior é o ídolo do coração, que ele não aparece. E se você não vigiar, a gente cai. E de repente a gente troca Deus por um ídolo e fica aquele ídolo no coração, servindo a Deus, indo para a igreja, vai para o culto, direitinho, procura um profeta, procura um pastor para conversar, e de repente o coração se encontra com um ídolo que a pessoa está indo servindo esse ídolo. Percebe, irmãos? Ok? Então, importante, olha, eu aprendo, será que nós estamos cometendo idolatria e não sabemos? Nós temos que saber que os ídolos mais perigosos que tem são os ídolos do coração. Ponto, gente. Outro ensino também. Irmãos, igreja, ovelha do meu Senhor, fica atento. Em nome de Jesus. Saiba identificar os ídolos do coração. Você está aqui porque você tem que saber, pastor, como é que eu posso saber de um ídolo do coração? Escute o que Deus vai falar com o Senhor, pode falar com você, a voz do Espírito Santo. Pois é, meus irmãos, o fato é que lá em Ezequiel, os líderes então procuraram o profeta e Deus deu a real do que aconteceu no coração daqueles homens, daqueles líderes. Eu falei para vocês, eram homens religiosos, porém dentro deles, no dia a dia de suas vidas, eram submissos a outros senhores. Percebe, gente? O fato é que, o que é um ídolo do coração? É qualquer coisa, meus irmãos, que toma o lugar de Deus na sua vida. Tiramos Deus do trono do nosso coração e colocamos um outro Deus conforme a nossa conveniência de viver. Isso é uma definição de ídolo do coração, meus irmãos. É aquilo, preste atenção, é aquilo em que uma pessoa deposita, gente, toda a sua confiança. É uma coisa que a pessoa deposita toda a sua segurança, e não o Senhor. É uma coisa que a pessoa deposita toda a sua esperança, e não é o Senhor, é naquilo que ela colocou. É uma coisa que a pessoa deposita toda a sua lealdade. Irmãos, é aquilo que na prática governa o seu coração. Quem é que está governando o seu coração, meu irmão e minha irmã? É a real motivação da vida. Percebe? É o teu suspiro. Eu vou lá, gente, e vai, e a motivação é aquilo que, se não estiver dentro dos parâmetros do Senhor, pode ser um ídolo no coração. Vale a expressão. Você já ouviu essa expressão? Vou dizer uma expressão. Talvez se você já ouviu essa expressão, tá? Olha só. Se eu perder tal pessoa, se eu perder tal coisa, eu morro. Se eu deixar de praticar tal coisa, se eu deixar de participar, eu morro, não tem sentido de viver.
Não há mais sentido de viver se não for o Senhor. Opa, existe algum ídolo no coração. Outra frase também, né? Perdi o meu chão, né? Que chão que você está? Para a pessoa falar assim, percebe? Ou seja, a pessoa que diz uma expressão dessa, é porque ela está depositando a esperança dela no que ela diz que perdeu. E essa esperança está no Senhor, gente. Percebe a diferença? Outro ponto que foi importante também, igreja, é o fato, meus irmãos. Você deve conferir na história do mundo, em 2008, uma grande crise mundial aconteceu. Muitos empresários norte-americanos, eles ricos, riquíssimos, perderam muitas coisas. Perderam bens, perderam recursos, dinheiro, prejuízos enormes. E teve uma onda de suicídios por conta de perdas. Olha, perigo, hein? Olha o que os ídolos fazem no coração das pessoas. Um homem riquíssimo da ocasião, ele foi encontrado enforcado no porão de sua casa. Outro dono de uma corporação poderosa nos Estados Unidos também, ele foi encontrado, passou lá no pulso e veio a falecer, se matando por conta de algo que ele perdeu. Ele perdeu um bem, perdeu dinheiro, perdeu fama, perdeu a honra suposta e acabou com isso, meus irmãos. Irmãos e irmãs, como identificar um ídolo no coração? Pergunte para você a seguinte pergunta, eu vou perguntar para mim e para você. Fica atento. O que eu temo perder? O que você tem medo de perder? O que eu desejo obter? Percebe? Aí vai testar se há ganância, né? De repente, o que eu desejo obter? Ter. Outra pergunta para você e para mim. O que controla e motiva as minhas decisões? Isso é uma pergunta importante. Quarta pergunta. Na prática, em quem eu confio mais do que Deus? Agora essa aqui é forte, a quinta pergunta. Quem dá ordens para você? Ordens para o seu coração e que você se curva. Mediante aquela ordem, você diz, ok, se curva, você se submete e não questiona, porque ela é emanada, vem do seu coração forte, emanada essa ordem, e você simplesmente cumpre, não questiona e cumpre na hora aquela determinação. Cuidado. Vê se há algum ídolo no seu coração. Então, o fato, meus irmãos, é que como podemos identificar um ídolo no coração? Isso é importante para você saber, para eu e você saber o seguinte: será que eu estou na igreja, eu vou no culto, mas será que eu estou praticando idolatria e não estou sabendo? Percebe? Hoje, nós fomos alimentados muito no mês de maio pelas devocionais da família, não foi? Vocês perceberam uma pauta, uma mensagem central nas devocionais? São as redes sociais. Tem gente... Você já viu alguém? Eu já vi pessoas assim, que são donos de canal, mas que ao perderem likes ou diminuir os likes, parece que o mundo cai. Parece de repente que tem que ter tantos likes ou tantas visualizações, perceberam, né? No vídeo que vai produzir. Eu vi um desabafo de um youtuber e falei, gente, que misericórdia, isso aí é idolatria, só pode ser. A esperança da pessoa está nas visualizações, porque a vida dele parece que acabou por conta do declínio das visualizações que o vídeo dele produzia, o canal dele produzia. Hoje em dia está muito boa, tá, gente, a questão mesmo dessa parte de redes sociais, muito cuidado. Agora, para você saber se você não está cometendo idolatria, ao último ponto dessa mensagem para terminar. Vamos observar exemplos da Bíblia de pessoas que não cometeram idolatria, o que elas pensavam. Posso citar algumas? Vamos lá? Uma você conhece. Abraão.
Pensa em Abraão quando ele teve Isaac. Filho da promessa! Não é verdade? E quando Deus falou para Abraão, vá e sacrifique o seu filho. Qual foi a atitude de Abraão? Qual foi a atitude dele? Ele, não, eu vou morrer. Se meu filho for, eu morro. O que Abraão falou alguma coisa? Não. Ele obedeceu. Qual foi a prova? Isso, veja, eu estou falando na área familiar, hein, gente? Área familiar, né? Abraão ofereceu o seu filho, Isaac, e ele disse para Deus quem ocupava o primeiro lugar em sua vida. E Deus o honrou, né? Entendeu? A história você já sabe o que aconteceu, né? Deus o honrou, Isaac não foi sacrificado, né? Posso contar mais um outro testemunho também, tremendo? José do Egito. Você gosta de José do Egito? Ah, eu gosto muito, né? E olha, a minha amada esposa gosta tanto de José, né? Também, né? Gente, José do Egito. Israel, por gentileza, volta Gênesis 39:9. Olha só o que José fez aqui, gente. Olha só. Ninguém aqui tem mais autoridade do que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é a mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade e estaria pecando contra Deus? Ao ser assediado, ele era homem, gente, homem de carne e osso, igual a gente. Mas quando ele percebia que ele ia pecar contra o Senhor, ao ser assediado pela mulher de Potifar, o que ele disse? Não. Eu digo não ao pecado. Qual foi o sinal, então, que ele deu para Deus? Né? O sinal que ele deu para Deus foi qual? Senhor, o Senhor está acima, eu quero te honrar, mesmo apesar das minhas necessidades imediatas. Eu me mantenho em santificação. Não vou me meter em coisa... José do Egito, né? Vamos falar um outro agora também, do Novo Testamento agora, gente? Pedro e apóstolos. Gente, olha lá, por favor, Jael, né? Por gentileza, Atos 5:29. Olha que exemplo pra gente, né? Olha só, vamos falar juntos? Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Eles estavam sendo pressionados pelos líderes de Israel. Para de falar de Jesus. Não. Antes obedecer a Deus do que obedecer a homens. Pedro e os apóstolos estão dizendo o seguinte: qual é a mensagem que tinha no coração? Deus é a minha autoridade suprema. Glória a Deus. Percebe, gente? Ali Deus se sentiu Deus. Deus se sentiu Deus com Abraão. Deus se sentiu Deus com José. Deus se sentiu Deus com Pedro e os apóstolos. Eu não podia deixar de citar o último exemplo para terminar essa mensagem, o próprio exemplo de Jesus. Lá em Jesus Cristo, ele, em Mateus capítulo 4, versículo 10, um texto magnífico também, quando ele estava sendo tentado no deserto. Mateus 4, 10. Vamos falar juntos, gente? Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois a Escritura dizem: adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Tipo, Deus. Essa é Jesus, né? Eu sou exclusivamente teu. Deus quer ouvir de você essa noite: Senhor, eu sou exclusivamente teu. Eu sou exclusivamente tua. Eu não tenho pacto com as coisas do adversário. Eu não tenho pacto com ídolos. O Senhor está no centro da minha história, no centro da minha vida. Igreja querida, e para concluir esta mensagem desta noite, eu quero voltar à pergunta da semana passada: quem é, meu irmão e minha irmã, o seu verdadeiro Deus? Outra pergunta que eu faço para mim e para você também: será que você está cometendo idolatria e não está sabendo? Pois então, retomando, gente, lembrando, ídolos não são somente estátuas. Segundo, gente, os ídolos mais perigosos são os produzidos pelo cuidado, gente, porque tem gente que está cometendo idolatria e não está sabendo. Deus está aqui, mas eu estou em outro lugar.
vou direitinho no culto, vou na minha escola dominical, olha, eu não vou no meu culto de oração, mas o meu coração não está aqui, não está nele, o meu coração está em outra coisa. Percebe? Era o que estava acontecendo com o pessoal de Israel quando foram falar com o profeta Ezequiel. Percebe, igreja? Cuidado, meus irmãos e minhas irmãs. Terceiro ponto, saiba identificar os ídolos do coração. E eu pergunto a você, quem de verdade, no seu dia a dia, é a motivação da sua vida? No teu dia a dia, qual é a motivação? A quem você dedica o teu dia quando você acorda? Qual é a mola propulsora da sua vida, gente? Quem é? É o dinheiro, pastor? É o meu filho? É o meu trabalho? É minha carreira, minha honra? Os meus likes? Minha visualização no meu perfil? Né? Onde está o seu chão? O que te deixa desesperado quando você perde? Aí que você pode imaginar quem é o Senhor. Então, e para uma coisa muito importante também, procure se inspirar em homens e mulheres de Deus na Bíblia, que comprovadamente disseram não aos ídolos e ao contrário, eles puderam exclusivizar meu Deus em seus corações. Então eu peço que você feche os seus olhos agora nesse momento, que nós vamos agora participar aqui da ceia do Senhor, e é um momento onde você é chamado a tomar uma posição, meu irmão e minha irmã. Se porventura existe, o Espírito Santo está te alertando que existe algum ídolo no seu coração, hoje você está sendo desafiado a dizer: não, o meu chão agora mudou, eu quero estar na rocha, não, eu quero estar, a minha esperança é no Senhor tão somente. Eu vou redirecionar as minhas motivações, vou redirecionar a minha vida, eu vou deixar de ser obcecado por isso, vou deixar de ser obcecada por aquilo. Não. A minha paixão, o meu amor, a minha vida vai ser unicamente Ele, Senhor Jesus Cristo, o Deus verdadeiro. Aleluia! É por isso que termina o versículo 20 do capítulo 5 de João. Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro. Ele fala no versículo 21, filhinhos, fujam dos ídolos, afastai-vos dos ídolos. O Senhor, nosso Deus, Ele quer exclusividade na sua vida. Eu quero perguntar para você também, você que me ouve nesta noite, como está a sua vida com o Senhor? Como é que está? A sua vida está 100% no altar, meu irmão e minha irmã. Oh, minha amada ovelha do meu Senhor, a missão do pregador nesta noite é te encaminhar para te levar até Jesus. Glória a Deus. Como é que está a sua vida em santo? Você tem exercido a santificação? Você tem convivido, ofertado com o pecado? Ele fala com você: meu filho, minha filha, eu entreguei minha vida no teu lugar. Eu mereço que você diga não para esse pecado. Acerte a sua vida. Eu quero exclusividade, eu quero ser o teu único Deus. Se você, porventura, quiser, faça essa oração aonde você está. Se Deus tocou no seu coração, faça essa oração, repita onde você está, só com você mesmo e com o Senhor, a seguinte oração: Senhor meu Deus, eu peço perdão, Senhor, por ter muitas vezes não vigiado e deixado que ídolos ocupassem o meu coração. Ó Senhor, eu me pareço com os líderes de Israel, Senhor. Vou perante o profeta, vou junto com o povo de Deus, mas o meu coração está longe, porque eu ando obcecada por tal coisa, Senhor. O Teu Espírito me alertou e eu me arrependo dos meus pecados.
e decido me voltar para Ti. Eu deixo esse ídolo, me afasto dele, me desfaço dele e me reoriento a minha vida para que minha vida seja centralizada unicamente em Ti. Eu declaro a Ti: Tu és a minha única esperança. Tu és o meu único amor. Tu és a minha única segurança. Tu és a minha paixão. Tu és a minha motivação. Tu és a mola propulsora da minha vida. Tu és o meu único Deus, Jesus Cristo. Eu me entrego a Ti de todo o coração. Perdoa os meus pecados, Senhor. E que me ajude a vigiar, Senhor, a fim de que os ídolos não mais ocupem espaço no meu coração. O Senhor agora está no trono absoluto do meu coração. O governo da minha vida agora é Teu, Senhor. Não é desses ídolos que estão me atrapalhando, que estão me tirando do Teu caminho. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. E nós vamos agora para a ceia do Senhor, né? Chegou o final desse culto, a ceia do Senhor. Eu estaria convidando aqui o casal Renata, Kleber e Renata, que possam me ajudar aqui nesse momento a estar aqui distribuindo os elementos da ceia. Oh, que coisa boa participarmos da ceia do Senhor, não é verdade, irmãos? A ceia do Senhor, ela é uma ordenança, é ou não é? Fazer isso, hein? Memória de vinhos, né? Ok. Então, assim, é muito importante, assim, nessa ceia do Senhor, nós, assim, eu não digo nós batistas, porque nós olhamos para a Bíblia, na verdade, entendemos o seguinte, que quando Jesus, ele convocou os discípulos, ele convocou pessoas que estão firmes nele, para participarem da ceia do Senhor. Né? Pessoas que estavam o seguindo, e que foram até capazes, né? Muitos deles foram capazes foram até a própria vida, né? Então era a centralidade que Deus tinha no coração deles. O Senhor e o apóstolo Paulo, ele orienta também, Coríntios capítulo 11, ele doutrina ali, né, na ceia, que é muito importante com que você possa participar. Você tem que pertencer ao corpo de Cristo e através das águas do batismo. Então, você que foi batizado, então, é convidado. Você que está em comunhão com a sua igreja também, você é convidado a participar, né? E muito importante, é feito um autoexame, porque aquele que come e bebe do corpo de Cristo indignamente é réu do corpo e do sangue de Jesus. Então é o momento que a gente vai poder ficar um minutinho para a gente poder estar na presença dele. Aí é uma coisa individual, minha e sua, cada um vai ter um minutinho, tá bom? Para poder estar falando com o Senhor. E se você tem um pecado para confessar, você confessa agora com o Senhor. Se você tiver porventura alguma coisa, você vai estar brigado com alguém, você quer se reconciliar, então fala: Senhor, eu vou me comprometo a me reconciliar com aquela pessoa. Não deixe de participar por conta disso, né? Então, se você de fato tem Deus no centro da sua vida, participe também. Então é um momento que nós temos individualmente para estarmos falando com o Senhor, esse autoexame. Amém?
Vamos agora então fazer uma oração aqui com a nossa irmã Renata, agradecendo pelo pão, que simboliza o corpo de Cristo, e pelo suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus. E eu falo com vocês uma coisa, gente. Lembra, Jesus, ele convidou quem? Ele podia convidar toda Jerusalém para participar, não é? Quem que ele convidou para participar da mesa dele, gente? Gente que ele sabia que estaria, com exceção de Judas que foi embora, é verdade? Mas pessoas que foram capazes de se dizer: Senhor, tu és tudo para mim. A minha motivação última é o Senhor. A primeira e a última, Senhor. Então, ao participar, se você não tem essa preocupação, se você não tem Jesus Cristo como realmente, então eu oriento, não participe. Mas só participe se realmente Ele for tudo para você de verdade. Nos detalhes da vida, no dia a dia. Amém? Irmã Renata, ora então. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós rendemos graças a Ti, Senhor Deus, por este pão, Senhor, que representa o corpo de Cristo, Senhor Deus. Amém. Pai, que ao tomarmos, Senhor Deus, nós possamos, Senhor Deus, estar lembrando, Senhor, que nós estaremos logo contigo, Senhor Deus, ceando, Senhor Deus, com o Senhor, participando, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha nesta noite, Pai, enxugar toda a lágrima dos nossos olhos, Senhor Deus, e trazer a paz, Senhor, que excede todo entendimento, conhecimento dos nossos corações, Senhor Deus. Em nome de Jesus, porque nós queremos participar dessa mesa, Senhor, com o coração puro, Senhor Deus, com a mente, Senhor, do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, assim rendemos graças a Ti e Te agradecemos, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Eu peço por gentileza que aqueles que foram participar, fiquem de pé para que possam ser servidos. Amém? No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por Sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Nos reunimos aquecidos por Sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão.
Irmãos, é muito emocionante estar na mesa do Senhor, né? Olha, esse pão, né, que simboliza o corpo de Cristo, fazer isso em memória de mim. Ele veio de verdade, ele não foi um mito. Ele de verdade foi naquela cruz. Ele foi humilhado, gente, por amor a mim, por amor a você. Ele foi espancado. E era pra gente ser espancado. Porque o pecador é a gente, né? Não é... Ele não pecou. E esse sangue aqui, gente. Fazer isso em memória de mim. Quem pode lembrar da chibatada que ele levou e o sangue correu? Quando aquela coroa de espinhos entrou na cabeça dele e estava zoando dele ali. O sangue jorrou. E ele gritou de dor para te salvar. Por amor de Deus, como é que você é importante, igreja? Ó Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: esse é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Igreja, o Senhor da vida, aquele que foi selecionado para abrir os selos, ele que recebeu a glória, recebe nos céus e está à direita do Pai, ele foi capaz de fazer isso por você. Olha como é que você tem valor. Obrigado. Portanto, cuide que nada te afaste do caminho do Senhor. Nenhum pecado, nem nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Com muito amor e renovando a nossa aliança com Ele, nosso amor com Ele. Amém. Comamos o pão, gente. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, confirmada no meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Com paixão, com muita paixão, com amor, gente, a Ele. Tomamos o cálice. Glórias a Ti, Senhor. Amor da nossa vida. Obrigado, Senhor. E nós vamos... Vou até pedir que o Cleber Renato possa recolher os cálicezinhos, né, os copinhos. Olha, gente, a igreja já conhece o pastor, né? Pensa no cântico final apaixonado. Você é apaixonado por Jesus? Ou não é? Você é apaixonado por Jesus? Glória a Deus. Vamos cantar junto. Tu és. Amém? Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sendo que conheceu e ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar.
saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Honre a Ele. Ele está aqui, igreja. O Rei dele está aqui nesse lugar. O teu Senhor, o meu Deus, está aqui nesse lugar. Não precisava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a
apaixonada por Ele? Amém. Você está, irmão, apaixonado por Ele também? Amém. Então vamos honrar em cada minutinho da nossa vida. Nossos atos, no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir. Em nome de Jesus. Mas não posso terminar o culto porque tem um aniversariante hoje, né? Não é verdade? Pode vir aqui na frente, então? Amém? Nossa, irmã Márcia, então, que alegria ter aqui conosco. Tem uma pequenininha que está fazendo aniversário hoje também, que está na salinha. Ufa, quem é? É a netinha da nossa visitante. Ai, então tá, então, olha que bom, que bom. Glória a Deus, irmã Márcia, que Deus, mais uma de vida, né? Deus seja louvado, e abençoe muito em nome de Jesus. Amém. E nós vamos estar orando, então, pedindo as bênçãos do Senhor sobre a vida da irmã Márcia e por essa ovelhinha também que está chegando, né? Olha só. Olha, a menina bonita. Você está fazendo aniversário hoje? Maravilha! Glória a Deus, ela vai sua vida. Qual é o seu nome? É o nome da netinha também, né? A filha do Jonas é Sofia também, olha só. Que bom, Sofia. Vamos então abençoar essas nossas irmãs, amém, gente? Em nome de Jesus. Vou estar pedindo então a nossa irmã Andréia, que possa orar com a Andréia, pedindo as bênçãos para a irmã Márcia, para a irmã Sofia, todas as bênçãos do Senhor em nome de Jesus. Estenda a sua mão de bênção aqui para as irmãs, em nome de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigada por este momento na tua presença, Senhor. Amém. O Senhor continua abençoando a nossa semana, Senhor. Debaixo da tua proteção. Amém. Quero colocar em especial a vida da irmã Márcia e da pequena Sofia, Pai, nas tuas mãos. O Senhor, Pai, continua abençoando a vida dela, Senhor Deus, dando saúde, paz, sabedoria, Senhor Deus, para que elas, Pai, caminhem no teu caminho, Senhor. Que elas te sirvam, Pai, que elas, Pai, vivem para ti, Pai. O coração delas seja voltado para o Senhor. E nessa data especial, porque hoje foi o dia que o Senhor escolheu para elas. O Senhor escolheu esse dia, Pai, para elas te louvar. Para elas louvar, porque mais um ano se completa, Pai. Que o Senhor continua, Pai, com o teu Espírito Santo, com o teu poder sobre a vida dessas irmãzinhas, Senhor Deus, o Senhor elas dão, porque a vida delas para ti é muito importante. O Senhor a ama, o Senhor que criou, o Senhor que o fez, Pai. Então entrega, Pai, em tuas mãos, Senhor. Muito obrigado pela vida delas, Senhor Deus, e pela vida de cada um que se encontra aí neste culto, Pai, que foi direcionado totalmente a ti, Pai. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém. Com Deus ao seu lado, com eterno porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Amém. Obrigada a todos, viu, que me ajudaram lá. Estou muito feliz de estar participando com vocês. Estou adorando. Tenho muitos e muitos anos aqui com vocês.